Vereadores do Vale se reúnem para pedir construção da barragem de Botuverá. 3 depoimentos marcam a 11ª reunião da CPI. Itajaí pode ser ponto de passagem de outra regata francesa. 18 de novembro de 2015, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. A 11ª reunião da CPI, que apura fatos investigados na Operação Parada Obrigatória, teve 3 depoimentos na última segunda. A CPI ouviu o caminhoneiro Fabrício de Souza Costa, o secretário municipal de Fazenda, Juscelio João da Silva, e o procurador-geral de Itajaí, Domingos Macário Raimundo Júnior. O secretário e o procurador foram ouvidos na condição de convidados, para explicarem como funciona a fiscalização do contrato do pátio de veículos e a arrecadação dos valores que deveriam ser pagos pela empresa. No outro depoimento, Fabrício de Souza Costa afirmou ser amigo do dono do pátio de veículos, Júlio César Fernandes. O depoente disse que auxiliou Júlio a encontrar uma transportadora para levar as 715 motos desviadas do pátio, mas que não recebeu dinheiro pela ajuda. Ele disse ainda que o empresário tentou suborná-lo para que mentisse no depoimento à polícia e que teria recusado a oferta. Após a reunião, a repórter Elis Brandina conversou com o presidente da CPI, vereador Tiago Morastoni, que avaliou o depoimento de Fabrício de Souza Costa. Vereador, qual a sua impressão, principalmente do primeiro depoimento hoje do Fabrício Costa? Bom, o depoimento do Fabrício Costa foi um excelente depoimento no sentido de trazer informações a respeito de como se procedeu a operação de contratação do transporte e a justificativa pelo qual as motos, as ditas 715 motocicletas, estavam sendo vendidas. Mais uma pessoa que esteve envolvida nesse transporte, a exemplo de um depoente anterior, que foi o Duno, o Mansueto Gastaldi Maraschi Júnior, conhecido como Duno, o Fabrício Costa, que também foi, digamos, contratado, foi solicitado para intermediar a contratação do transporte, nos traz a informação de que a justificativa que foi trazida pelo Júlio César e pelo José Alversino era uma justificativa de que eram motos adquiridas em leilão. Em nenhum momento se falou de que eram motos furtadas de dentro do pátio que estava sob guarda do Júlio César. O Fabrício trouxe, inclusive, informações de que houve uma oficialização dessas motos através dos documentos pertinentes para o transporte, os documentos necessários para caso daqui de Itajaí até São Paulo essas carretas fossem paradas, demonstrar que essas motos eram legais. Então esses documentos eles estão sendo solicitados pela CPI, a quem fez o transporte, mas acima de tudo o depoimento dele chama atenção pelo fato de que também é a segunda pessoa a nos dizer que foi procurada, que lhe foi oferecido vantagens financeiras para mudar o depoimento ou para conduzir esse depoimento a uma responsabilização que desonere alguns dos participantes e deixa a cargo somente de outros. Então, além disso, de tudo isso representar um acobertamento de situações, é também um visível crime que vem sendo cometido por parte, aparentemente, do senhor Júlio César Fernandes ou de pessoas por ele indicadas a procurarem essas testemunhas e através ou do oferecimento de serviços de advogado ou de vantagens financeiras mudar a verdade dos fatos. Mansueto diz que foi intermediário para conseguir o comprador em São Paulo. Agora Fabrício diz que foi o intermediário para conseguir o transportador. Todo mundo é só intermediário? Bom, aparentemente sim. Aparentemente as pessoas envolvidas buscaram, tanto no Mansueto, o contato para achar um comprador, já que ele é um profissional da área de venda de peças usadas, né, de motocicletas. Então, teoricamente, teria um conhecimento a respeito de quem poderia comprar. Por isso que
penso eu, buscaram ele para intermediar esse fato, até porque ele falou que em nenhum momento recebeu nenhum centavo e que até achava que deveria receber, porque afinal de contas foi para ele um trabalho legal. Ele não sabia que estava se tratando de um furto, mas na verdade pensava que era a busca de um comprador para motos adquiridas num leilão. Então, teoricamente, ele intermediou essa situação. E o Fabrício também, segundo ele nos trouxe as informações, ele não tem caminhões próprios, então solicitaram, o Júlio solicitou a ele, o Júlio César, o proprietário do pátio, que achasse alguém que fizesse esse transporte. Ele localizou uma empresa, uma pessoa chamada Alemão, que trabalhava num posto que fechou aqui em Itajaí, mas se comprometeu a trazer mais informações para que nós possamos identificar quem é esse alemão e buscar com ele os documentos pertinentes a essa operação. Documentos frios? Teoricamente sim, porque não tem como ser um documento real de algo que está sendo feito ilegalmente. Então, exatamente por essa dúvida de documentos fraudados, fato que ensejaria a responsabilização por um outro crime, que nós vamos buscar a materialidade disso, quer dizer, ver esses documentos em mãos e encaminhá-los ao Ministério Público junto com o relatório final dessa CPI, já que aparentemente foram documentos fraudados para se justificar o transporte dessas motocicletas. É algo muito grave. Aparentemente, tanto o Mansueto, que prestou informações na semana passada, quanto o Fabrício, que hoje nos esclareceu toda essa operação, não se negaram a trazer os fatos. Pelo contrário, falaram com detalhes, com informações precisas, se prontificaram a trazer os documentos que têm. Então, isso nos deixa bastante... por um lado, felizes com acesso às informações, por outro, temerosos em relação à forma como tudo isso aconteceu e, em especial, a esse intento, a essa tentativa de persuadir as testemunhas a omitirem alguns fatos e acrescentarem outros que são sabidamente inverídicos. O presidente da comissão também comentou que, ao final da CPI, deve sugerir à Prefeitura mudanças no sistema de fiscalização de contratos. De acordo com Tiago Morastoni, os depoimentos deixaram transparecer que há descontrole sobre a arrecadação e que a forma de fiscalizar os contratos é falha. Primeiro, cabe esclarecer que as dúvidas que pairavam a respeito do modus operandi que deve ser adotado dentro do município, tanto para fiscalização de um contrato como esse, quanto para comprovação da efetiva entrada, a forma de entrar esses recursos advindos de um contrato como esse contrato, que é o contrato de remoção e guarda de veículos, eles são fundamentais para que a CPI, no seu debate, na sua análise posterior, anterior à elaboração do relatório final, forme um processo de convencimento das responsabilidades de cada um, como é que ocorreu a fiscalização, como é que deveria ter ocorrido, quanto que cada um tem de responsabilidade legal nessa fiscalização, nessa observação da entrada ou da não entrada de recursos nos cofres municipais, e isso, sem dúvida, vai auxiliar muito no processo final, do relatório final, que vai ser encaminhado ao Ministério Público, indiciando os envolvidos, que podem ser os mesmos, certamente serão os mesmos do GAECO, mas que podem vir novas pessoas e, aparentemente, isso está começando a ficar claro. A CPI também pode propor, de repente, ao final, para que se coloque um procedimento padronizado, por exemplo, para essas fiscalizações? Sem dúvida nenhuma, A CPI ela tem também um caráter de sugestão, além do encaminhamento do relatório ao Ministério Público, no qual nós indiciaremos, quer dizer, nós forneceremos elementos de indícios de crimes que tenham ocorrido. A CPI ela também tem um caráter de sugerir
mudanças ao Poder Executivo, e ainda com mais força do que o plenário, porque essas mudanças elas serão, não do que o plenário, mas eu digo do que uma indicação de um vereador, porque essas mudanças seriam fruto de um trabalho de investigação onde se identifica falhas no procedimento de fiscalização. Então não tenho dúvida que essa também deve ser um dos pontos ao término da CPI, a sugestão, a orientação ao município que adote procedimentos padronizados, pelo menos naquilo que lhe couber, de fiscalização dos contratos do Poder Executivo. A CPI tem nova reunião na próxima segunda-feira. Para o encontro, foi reconvocado para depor o funcionário do pátio, Giovanni Cândido. Também deve prestar depoimento o advogado João Jorge Fernandes Júnior. E você vai ver em instantes, Itajaí pode ser ponto de passagem de outra regata francesa. Depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Em Itajaí, existe um lugar para discutir projetos, propor soluções e cobrar melhorias. O endereço certo para dar sugestões e tirar dúvidas. E o melhor de tudo é que nesse local, suas ideias podem transformar o presente e o futuro da cidade. Câmara de Vereadores de Itajaí. Aqui, sua opinião é sempre bem-vinda. Itajaí pode ser escolhida para ser um dos pontos de passagens da regata Vendée Globe. Trata-se de um trajeto de volta ao mundo sem paradas que inicia na França em novembro do próximo ano. Como não há parada, Itajaí não deve ter a mesma atuação das outras regatas, mas a organização planeja em instalar uma estrutura para que o público acompanhe a passagem dos barcos pela costa catarinense. A Câmara recebeu autoridades dos municípios de Botuverá, Guabiruba, Brusque e Itajaí para discutir a construção da barragem de Botuverá. A obra, que precisa de licenciamento ambiental para ser iniciada, deve reduzir o impacto das enchentes nas cidades banhadas pelo rio Itajaí-Mirim. Na Câmara de Vereadores de Itajaí, se reuniram representantes de Botuverá, Guabiruba, Brusque e Itajaí, entre parlamentares e gestores, para a continuidade da luta dessas cidades pelo início da construção da barragem de Botuverá. Nessa reunião, foi apresentado o projeto prévio, que aguarda a liberação dos órgãos ambientais. Além de controlar a descida do excesso de chuva do rio Itajaí-Mirim, o projeto prevê também um reservatório de água para abastecimento das cidades ao longo do rio. Durante a reunião, diversos vereadores relataram o drama das enchentes. Um vereador da cidade de Guabiruba destacou que os entraves à construção da barragem, principalmente a demora na concessão das licenças ambientais, prejudicam as pessoas que mais precisam. Se existe impacto, mas impacto que seja para o bem social. Impacto é a água na nossa residência, na residência das pessoas pobres, que eu falei há pouco, das pessoas humildes que estão na beira do rio, geralmente, porque não conseguem fazer uma casa num lugar bonito, elevado, porque não tem condição financeira. Aí sim que tem um impacto que faz mal para a sociedade, para as crianças, que humilha o ser humano. O presidente da Câmara de Vereadores de Botuverá disse que a construção da barragem é importante para todo o vale e até para a cidade dele, que reduzirá a zero qualquer inundação. Sabemos que o impacto das enchentes em Botuverá não é tão grande como as cidades vizinhas, como Brusque e Itajaí, né? Mas na garantia da barragem, diminuindo os 2 metros na parte da enchente, Botuverá sairia da área da inundação de toda a extensão do município. O custo para a construção da barragem será de cerca de 80 milhões de reais, com um prazo estimado de 30 meses para a execução. E, de acordo com o secretário estadual de Defesa Civil, os recursos já estão garantidos e a obra deve ser iniciada até o final de 2015. Nós estamos trabalhando com informações do órgão ambiental que faz o licenciamento, para que nós possamos ter a liberação da licença ambiental prévia até o final do ano, que nos permite, então, a licitação da obra efetivamente. O edital está pronto,
os recursos estão alocados e nós só dependemos disso. Espero, sinceramente, que nós possamos lançar o edital da obra até o final desse ano. Ele também informou que está em processo a interligação entre defesas civis no Estado e compra de equipamentos de monitoramento climático. Nós vamos interligar todos os planos de contingência dos 295 municípios catarinenses numa plataforma web, né, todos integrados, com um investimento muito grande que soma em torno de 35 milhões de reais em equipamentos de alta tecnologia, softwares integradores, estações meteorológicas instaladas por todo o estado de Santa Catarina, toda uma rede de monitoramento para fornecer as informações de base, os radares, né, estamos comprando mais 2 radares. Para o presidente da Câmara de Brusque, as afirmações do secretário de Defesa Civil são o resultado do trabalho desenvolvido pelos vereadores dos municípios do Vale do Itajaí-Mirim. Todo esse encontro, todo esse trabalho que nós viemos fazendo em conjunto com as 5 cidades já surtiu o primeiro efeito, que é justamente nós sabermos que as liberações ambientais estão a caminho, que o responsável é a Fátima, que até o final do ano nós teremos as liberações prévias e que até o final do ano eles também pretendem lançar os editais de licitações para início da construção da barragem. Então é muito importante para nós, vereadores, para os municípios que integram a bacia do Rio Itajaí-Mirim, essas informações que foram trazidas hoje na reunião. Um deputado também participou da reunião e disse que a Assembleia tem acompanhado a execução dos projetos. A Assembleia já aprovou no ano passado o governo do estado a emprestar junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, ao Banco Interamericano, diversos recursos, a soma foram 11 bilhões de reais. Mas essa obra aqui, no caso, com a obra em si, com as indenizações, são aproximadamente 104 milhões de reais. Ao final da reunião, os vereadores entregaram ao secretário um documento em que reiteram a necessidade da obra e também pedem a destinação de mais recursos para as defesas civis do Estado. De acordo com o presidente da Câmara de Itajaí, a reunião e seus desdobramentos foram positivos. A barragem sai, mas tem muito trabalho ainda para ser feito. E o mais importante é que enquanto ela se desenvolve, o Estado está investindo profundamente em sistemas de prevenção, né, e de monitoramento. E isso que importa, porque essa barragem demorará bem uns 3, 4, 5 anos para ficar pronta. Agora, quando ela ficar pronta, ela vai ser estratégica. Imagine que nós temos problema de água, teremos a 40 quilômetros um reservatório de água pura, que vem por gravidade. Então, além de minimizar a questão das cheias, né, tem também essa questão hídrica que para nós é estratégica. Essa foi a segunda reunião. A primeira aconteceu em Brusque. A próxima será em Botuverá, em data ainda a ser definida. Na reunião, o presidente da Câmara de Itajaí, Luiz Carlos Pissetti, propôs a criação de um fórum permanente de vereadores do Vale do Itajaí. A intenção é somar esforços para cobrar atitudes do governo do estado, entre outras ações. Eu fui o idealizador e o criador do Parla-Anfre. Infelizmente, o Parla-Anfre está meio capenga, mas como ficou meio capenga desse lado, eu estou me bandeando para o lado de lá, né? Quer dizer, estamos criando, por orientação nossa, proposição nossa, um fórum reunindo os outros 64 vereadores. Eu acredito muito nisso, acredito na união, no debate, que cada um traga a sua experiência, que se tenha paciência de ouvir as pessoas, de aprender com cada uma delas, de tirar ensinamentos. Eu acho que é assim que a gente constrói o futuro, é dessa maneira mesmo. Com muita discussão, muita convicção e muito amor para resolver os problemas. O Itajazz começou ontem e segue até sexta-feira, dia 20. A programação comemora 20 anos do evento com 2 shows por dia no Bar Zeppelin, na Avenida Beira Rio. Todas as apresentações são gratuitas e iniciam às 9 horas da noite. Amanhã tem o show de Cássio Moura, quarteto de Florianópolis, e na sequência é a vez de Roberto Monteiro, que vem de Los Angeles. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.